Olá a todos, professor Cirnei, engenheiro de produção, Master Black Belt, e estamos aqui na nossa maratona de vídeos sobre o sistema Toyota de produção. Como eu já falei no vídeo anterior, é um tema que não apenas porque eu gosto dele, mas tem sua importância histórica numa mudança significativa que aconteceu na indústria na década de 70, 80, quando se consolidou o conceito de toyotismo. E essa mudança aconteceu em função de uma condição na época em que as empresas, de um modo geral, se adequavam, mudavam, se ajustavam para um sistema econômico daquele momento, né? E conseguissem sobreviver, ou então as coisas seriam mais difíceis de serem mantidas. Aí o que aconteceu? Surge o sistema Toyota de produção, buscando eliminar desperdícios, ou seja, se começou a fazer o tema de casa, se começou a fazer aquilo que era obrigação de se fazer dentro de casa. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco mais nesse vídeo de hoje. Bom, hoje nós vivemos um cenário onde as empresas buscam um destaque em termos de mercado, né? E se fala muito em inovação. Nós temos uma necessidade de inovar. E quando nós falamos de inovação, ela vem de formas diferentes, né? Eu tenho que entender o que significa inovação quando eu tenho uma condição que me gera resultado. Então, o conceito de inovação ele se caracteriza pelo resultado que eu gero da mudança que eu faço dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, dentro do contexto onde eu vivo. Senão, ele não vai ser inovador, né? Então, se eu fizer utilização de tecnologia para as mudanças na minha empresa ou não, né? Tecnologia ou não, isso não interessa. Eu tenho que fazer com que as mudanças que eu implemento lá gerem resultado positivo, gerem ganho financeiro. Claro que existem outras formas de inovação, não apenas na questão financeira, mas no tratamento das pessoas, relações interpessoais, questões mais voltadas a um cunho social. Mas tudo aquilo que gera resultado, que não permanece no mesmo ou gera perda, tem que gerar resultado, eu vou considerar como algo inovador. E na época que surge o toyotismo, foi exatamente por causa disso, a necessidade de inovar, que surge o toyotismo, né? Então as empresas viviam uma condição em função daquele cenário econômico naquele momento e sentiu a necessidade dessa evolução ou busca de resultados melhores para se manter uma condição saudável em termos financeiros nas empresas. E o que foi feito? Nada mais do que pequenas ações, né, do tema de casa, olhando para a casa. Ou seja, aquilo que eu tinha de processos ruins, né, ou mal dimensionados, ou mal organizados, foi o foco principal da atuação do sistema Toyota de produção. Claro que ninguém pensou lá na época assim, vou criar o sistema Toyota de produção. Não, se pensou com base nos problemas, né? E isso é uma coisa que eu trago para mim e procuro sempre falar, incentivar e disseminar essa forma de pensar, é que nós devemos estar focados na solução do problema e não no problema. Por quê? O problema já aconteceu, né? E é uma coisa que eu penso e tenho muita clareza sobre isso. Primeiro, o problema pode acontecer por falha minha, né? Ou por falha do processo, ou por qualquer outro tipo de falha. Mas o problema vai tá instalado quando eu saber que existe um problema, né? Ponto. Esse problema eu não tenho mais o que fazer, ele está ali, né? Então não adianta eu ficar focado no problema, lamentando porque foi feito de um jeito, porque não foi feito de outro jeito. O problema está ali, né? Qual é que é o próximo passo agora? Buscar soluções para esses problemas. Então se eu tenho desperdício na minha produção, não faz sentido nenhum, né? Eu estar alterado, estressado, nervoso, brigando com a minha equipe, com as pessoas. Não é esse o caminho. Eu preciso focar na solução. Claro que eu preciso obrigar as pessoas, envolver as pessoas e fazer com que elas tenham responsabilidade, enfim, mas eu tenho que focar na solução. Aí o que acontece? Nos vídeos anteriores eu falei sobre Just-in-Time, Kanban e automação. A automação foi o primeiro conceito de automação que surgiu, que ele funcionava como uma espécie de Poka-yoke, né? Porque a primeira automação que aconteceu foi lá nos teares do seu
seu Toyota, né, onde que se criou um dispositivo, um sistema lá que identificava quando havia o rompimento de um fio de tecido, um fio lá que estava sendo utilizado no tear, e com isso o equipamento parava. Ele acionava algum dispositivo lá que parava de produzir. Hoje esse mesmo conceito é apresentado pelo Randon, que é um sistema que bloqueia a máquina, e o sistema luminoso, que é o Randon, indica, né, que a máquina tal parou porque aconteceu alguma coisa. Ou seja, é uma evolução muito grande, claro, mas esse foi o primeiro passo. Então, por que surge o sistema Toyota de produção? Ele não surge como ele é hoje, né? Ele surge de outras formas, de uma outra base, mas ele surgiu e foi implementado e começou a dar resultados. Isso significa que o foco sempre foi a solução dos problemas. Eu não posso mais mudar aquilo que já aconteceu. Ou seja, aquilo que eu tenho o poder de modificar, eu tenho que atuar com força, muito forte, para fazer alguma coisa para que ele não aconteça, evitar que ele aconteça, né? Eu consigo prevenir. E dentro do conceito produtivo, dentro da engenharia de processos, nós temos várias ferramentas hoje, FEMEA, por exemplo, que dá um suporte muito importante, muito interessante, para que a gente consiga identificar falhas ou variáveis com antecedência e agir para que elas não aconteçam. Agora, no momento que ela aconteceu, não tem mais o que fazer, então eu preciso analisar o cenário, identificar as variáveis que puderam estar presentes e gerando aquela falha e aplicar ações de correção, né? Então, nessa evolução do sistema Toyota, nós chegamos ao que é hoje, né, nesse cenário atual, mas ainda só para fechar o assunto. Nós continuamos buscando inovação, buscamos inovar. A todo momento nós estamos buscando forma de gerar novos resultados, né? Nós queremos inovar cada vez mais e é o que a gente está fazendo. Só que ao mesmo tempo a gente está seguindo a inovação que aconteceu naquela época, em termos conceituais, né? Que é o Kanban, o Just in Time e a automação. Ou seja, nós temos uma evolução significativa, muito importante, são mais de 40 anos de existência do sistema Toyota de produção, mas ao mesmo tempo nós conseguimos enxergar a essência dele, ainda hoje, né? E ele se mantém vivo da forma como ele nasceu, que é focar na solução dos problemas, né? Utilizando metodologias, e essas metodologias são diversas, né? E dentre as principais formas de destacar o sistema Toyota, então, é o que nós temos ainda hoje, que é o sistema Kanban, que garante a existência do Just in Time, apoiado pela automação que ainda é aplicada, e hoje uma evolução muito maior, já com tecnologias mais avançadas, fazendo uso da automação. Pessoal, quem nos acompanha, por favor, compartilhe esses vídeos. A gente sempre quer contribuir cada vez mais com o conhecimento, tentar divulgar da melhor forma possível o que existe dentro da engenharia de produção. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É sempre muito importante a gente ter esse apoio para as pessoas, para que a gente crie mais conteúdo para as pessoas que têm interesse no tema. E seguimos daqui a pouquinho em outro vídeo falando um pouco mais sobre o sistema Toyota de produção. Obrigado a todos!